Olá, então, mais uma vez nos encontramos. Hoje nós vamos falar sobre a forma de aquisição da propriedade imóvel. Então nós temos duas condições da propriedade imóvel, a originária e a derivada. A originária nós já estudamos sobre a aquisição da propriedade imóvel por modalidade da uso capião. A uso capião, então, é uma modalidade onde que, após a aquisição dessa propriedade, nós temos uma forma originária. Isso significa que nós não vamos ter o passado desta propriedade. Então não importa aqui se teve débitos com tributos de IPTU, então de ITR ou qualquer outro criado pelos governos estaduais, municipais ou da União, ou então qualquer questões de sequelas, ou então qualquer questões referente a vício na posse, ou questões que possam ali ter a posse injusta ou justa, isso não vai mais ao caso, porque ela tem uma aquisição originária. As demais aquisições originárias que nós vamos aprender hoje são ascensões, que é ilhas, aluvião, avulsão, alvo abandonado e planta e construções. E quando se trata da aquisição derivada, é porque eu tenho todo o histórico deste imóvel, ele carrega o histórico. Então, todas as questões de ônus e bônus que tem o imóvel, por uma questão de sequela, questão de próprio terreno, caminham-se com o imóvel, porque ele vem através de registros que são formas de compra e venda, troca, dação e pagamento, doação, e também quando vem questões de sucessão hereditária, que é trazida aí de pai para filhos e sucessivamente, conforme a vocação hereditária, lá nos capítulos pertinentes aos direitos da sucessão. Então, hoje nós vamos aprender a forma de aquisição de propriedade imóvel originária por ascensões. É ilhas, os aluvião, avulsão, alvo abandonado e as plantações e construções. Também adquire-se essa propriedade sem que sem que eu tenha qualquer passado sobre ela. É uma questão que a gente chama de, então, aquisição originária. Sem sequelas, sem fatos que possam assim impedi-lo. Bom, então vamos lá. Primeiro que nós vamos aprender aqui seria aí a questão do direito da forma de aquisição da propriedade imóvel, porquanto que a gente chama de originário por ascensões, que então a gente tem essa particularidade para que possamos entender melhor as nossas formas. Então, a primeira que a gente vai aprender é a formação de ilhas. Se você pegar o artigo 1249 lá do Código Civil, ele dispõe que as ilhas as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Então, o primeiro fato que eu tem esse desenho aqui ilustrativo. Imagine essa questão de um rio. E eu tenho aí uma margem que eu posso criar, uma linha imaginária, que é o trajeto da metade de um rio para cá e metade do rio para lá. Então, criando-se uma ilha no meio, eu tenho que metade da cá seria da propriedade que esteja para cá e metade da propriedade que esteja para lá, porque eu tenho aqui um alvo. A gente pode deixar claro que os rios, eles não têm a propriedade, o proprietário deste imóvel no todo, ele não pertence e não tem a propriedade do rio. O rio, se o rio tem a sua transferência de estados para estados, ele então teria aí pertencente à União. Se o rio só tem dentro do estado da federação, pertence ao estado. Então o município não seria aí em nenhum momento proprietário do rio. Então, o rio. Aí, após ele se tornar-se seco, são circunstâncias diferentes. Então, as ilhas, as formarem no meio do rio, consideram-se acréscimos sobrevindo aos terrenos ribeirinhos, tanto de um lado como de outro. E tenho aqui que as que se formarem entre a referida linha e uma das margens, considera acréscimo ao terreno ribeirinho fronteiro desse mesmo lado. Então, se ela forma só de um lado, então, olha aqui, neste caso, pertence somente a este. E se forma no meio, pertence a ambos aí, essa ilha. As ilhas formadas em rios não navegáveis, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que ter, não navegáveis ou particulares, conforme decreto
24.643 de 34, que é o Código das Águas. Então, as ilhas fluviais, ou então em lagos, de zonas de fronteiras, ilhas oceânicas, costeiras, aí pertence à União, ou então aos municípios, dependendo das circunstâncias onde que elas se encontrem. Então, as ilhas formadas no centro pertencem 50% para quem está do lado esquerdo, 50% para quem está do lado direito. Veja bem a outra situação que vale lembrar que, de acordo com o Código das Águas, se as correntes forem navegáveis, trata-se de águas públicas e, portanto, a regra do Código Civil que dizem que respeito à aquisição de propriedade por ascensão aplica-se aos rios não navegáveis. Então, nesse caso aqui, são somente rios não navegáveis. Os rios navegáveis tratam-se de águas públicas, então não se trata aí dessas questões particulares. Então, imagine que tem a propriedade A, que está aqui, tem a propriedade B, está aqui. Se a ilha se desdobra aqui no rio, pertence a todo esse B, não necessariamente porque tem aqui esse rio. Então, as ilhas, a ilha será metade de uma pessoa e de outra se forem ao centro e formem a propriedade que pertence. Essa propriedade a gente chama de originária. Ela não tem o passado, não tem como eu distinguir questões aí do passado desta ilha. Outra situação que a gente se encontra é da aluvião. O aluvião é o artigo 1250, o acréscimo é formado sucessivamente e imperceptível. É como se fosse uma coisa pequena e ao longo dos anos ela vai crescendo. Então vai crescendo. Por depósito de aterros naturais ao longo das margens das correntes. Então imagine a seguinte linha de pensamento. Olha aqui, olha. Eu tenho o acréscimo formado sucessivamente imperceptível. Depósitos naturais, o aluvião próprio, vem. Então, quando eu falo do aluvião próprio, é porque veio. Aqui, olha, aluvião próprio leva para as margens. Então, vem ao longo dos anos, eu tenho aqui que vem chegando e vem ficando. Essa devagar imperceptível, que gasta anos, acaba que a propriedade que está à margem do que ganhou. Então, imagina-se madeiras, terras e outros proporções de outras circunstâncias que ao longo dos anos se formou aqui. Não é uma ilha, sim, veio materiais que possam incorporar na propriedade do quem está às margens desse riacho. Eu chamo de aluvião próprio, vem aos poucos. Agora, quando eu chamo de aluvião impróprio, vejam aqui comigo, olha, o impróprio, a terra ela se desloca para um outro centro. Então eu chamo aí de impróprio. Então vejam bem aqui, olha, impróprio, lá no artigo 18 do Código das Águas e no 1250 do nosso Código Civil, fala da questões aí do impróprio. Olha, o impróprio, as águas se afastam e deixam aberto um espaço na terra. Então aqui, olha, vejam bem esse desenho. Ele sai e deixa aqui onde era o rio, que pertence ou à União ou ao Estado, desde que não navegável, porque os navegáveis pertencem à questão pública, não navegável, sobrou aqui um espaço enorme de terra. Esse espaço que temos aqui, ó, esse espaço que a gente vai considerá-lo como aluvião impróprio. Então, se eu tiver aqui propriedade A neste ponto e a propriedade B, metade aqui será da propriedade B, como está aqui o desenho, e a A aqui. Se for tudo de um dono só, ele passa a ser proprietário desse pedaço todo aqui, por chamado de aluvião impróprio. Não tem, é originário, você adquire sem que tenha aí questões que possam carregá-lo, que a gente chama de próprio terreno, nesse imóvel que ele adquiriu, para a propriedade dele, por aluvião impróprio. E a parte, e o outro que eu tenho, é impróprio, né? A água vai embora e fica aqui. As margens ficam pertencendo a quem era o proprietário aí. Então, as partes descobertas pelo afastamento das águas é que a gente chama de impróprio, tá? E, além disso, agora eu tenho ascensão por avulsão. O avulsão é igual se fosse uma paixão, vem de uma vez. Imagina, quando você está em algum momento da sua vida, se apaixona, vem de uma vez, é um encanto. Assim também eu poderia chamá-los de avulsão. É uma questão natural que vem de uma vez, não é aos poucos. Você da noite para o dia adquire tudo, de uma vez por todo você adquire. Então imagina as margens, eu já tive situações que tem uma casa que é carregada e venha parar nas margens da sua propriedade, uma casa inteira de madeira,
madeiras, um veículo, enfim. Isso é chamado de avulsão, veio de uma vez. Então verifica-se a avulsão quando a força súbita da corrente arranca uma parte considerável e reconhecida de um prédio, seja ele da parte que seja de terreno, de casa, ou enfim, o que for, arrojando-se sobre o outro prédio. Lá no Código das Águas está no artigo 19 e 20. A força natural violenta, uma porção de terra destaca-se de um prédio e junta-se ao outro. Então, o artigo 1251 do Código Civil é que vai dizer, quando por força natural violenta uma porção de terra se destaca. É como se fosse aí, no mundo nosso, uma paixão, vem de uma vez. Você vai passear aí numa cidade e apaixona, ou então vai para um carnaval da vida e se apaixona de uma vez. Seu, tudo, daquele instante. Então imagina o seguinte, olha, dentro de uma linha de pensamento aqui nosso, olha aqui, ó, eu tenho a faixa de terra que se desloca, então eu vou chamá-los aí que a gente chama de avulsão, tá? O diferencial da ascensão por avulsão, que é o anterior que nós estudamos, que vem devagar, perceptivelmente, está na indenização ao primeiro proprietário. Esse aqui, eu tenho que indenizá-lo no período de 1 ano e 1 dia. Depois de 1 ano e 1 dia, houve aí a questão decadencial. Aí perdeu-se aí na questão decadencial. Então, a questão que eu tenho diferença de avulsão por aluvião, que o avulsão, que vem de uma vez, eu tenho que indenizar a pessoa que era pertencente, por exemplo, a essa casa de madeira, essas madeiras, esse veículo que foi, e parou lá, essa porção de terras, ou então deixá-lo retirá-lo. Mas se em 1 ano e 1 dia, quem é o proprietário não reclamou, não veio buscar, eu não tenho que indenizá-lo nem deixá-lo tirar. Aí houve a decadência, é uma questão decadencial. Mas, se em menos de 1 ano e 1 dia houve a reclamação, eu adquiro, porém eu tenho que indenizá-lo. Essa é a diferença. Enquanto que o aluvião, eu não tenho que indenizá-lo, porque foi vindo aos poucos, ao tempo que me trouxe. Então, imagina-se, ó, A recebe uma propriedade de B. B pode pretear aí, né? Por exemplo, eu tenho propriedade e veio uma casa de madeira e parou. Quem é o dono da casa pode pretear valores de indenização no prazo decadencial de 1 ano e 1 dia, a contar da sua ocorrência, a contar de fato de quando ocorreu. Concordando, quem ficou não concordando de indenizar, tem que autorizar a retirar, porque não tem outra alternativa, não tem alternativa a não ser deixá-lo tirar. Se eu não deixar tirar e nem indenizar, aí a pessoa que está tendo o prejuízo deverá ir buscá-lo através da justiça. Nesse caso, a ação é de obrigação de fazer, retirar por conta dele, claro, mas tudo bem, ele então tem que retirá-lo por conta dele, mas eu tenho que deixar retirar. Então vejo isso já aconteceu, por exemplo, eu vendo remessas de madeiras, objetos e outros já aconteceram em outras oportunidades e outros fatos. Então, fio que a diferença você recebe de uma vez, que a gente chama de avulsão, como se fosse uma paixão, e aí você tem que, em 1 ano e 1 dia, quem é o proprietário tem que reclamar. Depois disso, não reclamando, houve a decadência. Reclamando, você tem que, para você ficar, aquele que recebeu, o avulsão recebeu aí essa remessa de uma casa, de um carro, de madeiras, o que seja, ele precisa de indenizá-lo. O rio tem que ser não navegável, e se não indenizá-lo, tem que retirá-lo por conta de quem é o proprietário. Eu não fazendo em uma coisa e nem outra, quem é o proprietário pode ajuizar uma ação de obrigação de fazer, retirar por conta dele para fins de prejuízo, que eu não posso dar prejuízo a outra. Então, essas são modalidades que eu também posso adquiri-lo por uma questão aí de propriedade originária. E a ascensão por alvo abandonado é o artigo 9º lá do nosso Código das Águas e o artigo 1252 do Código Civil, que fala que o alvo abandonado, que é o leito do rio, da corrente, pertence aos proprietários ribeirinhos das 2 margens, sem que tenha indenização os donos do terreno, por onde as águas abrirem novos cursos. Então imagina a seguinte situação. O rio verifica que tanto o artigo 26 do Código das Águas como o artigo 1252 do nosso Código Civil, que alvo abandonado pertence aos proprietários do rio. Então, se eu tenho proprietários da banda A, proprietários da banda B, então eles vão pertencerem a um e ao outro.
Perfeito? Não há indenização dos donos do terreno por onde as águas abrirem novo curso, se forem natural. Agora, se for uma desapropriação do município, o município vai desapropriá-lo, ou o Estado ou a União, para a corrente do rio passar por um outro caminho. Mas se for natural, é que não há. Não, quando isso, se não ocorrer o ato humano, certo? Agora, se ocorrer o ato humano, tem indenização, que é a desapropriação que vai ocorrer, não tenho dúvida. Então, imagine a seguinte situação aqui, olha. Então, 50% para isso, 50% fica um alvo abandonado aqui. Perfeito? Havendo o alvo abandonado, a parte do rio seco pertence aos dois, se fosse um só. Agora, se for por um ato humano, haverá a desapropriação. Não havendo, fique aí o proprietário com a margem do rio, aonde ficou seco, e se fez outras por força da natureza, quem aonde o rio foi passar não tem indenização. Se for por força da questão humana, teremos aí indenização, porque não pode ficar, ninguém pode ficar às custas de outrem. Se o rio retorna ao seu antigo leito, então não teve indenização, ficarem para as propriedades. Se o rio retorna ao seu antigo leito, o leito que ficou abandonado volta aos seus donos novamente, isso se eles não forem indenizados, perfeito? Agora, salvo o artigo 27 lá do Código das Águas, que fala, se a corrente faz por utilidade pública, isto é, foi desapropriado aquele que teve o primeiro corrente do rio, então o rio passava num certo ponto, foi desviado para este, houve indenização das pessoas de quem para o rio foi desviado, porque houve, na verdade, uma desapropriação, perfeito? Então, havendo essa situação de desapropriação, aí o artigo 27 do nosso Código das Águas fala, se a corrente fez por utilidade pública, desapropriou os que vieram a passar o rio ali posteriormente, o alvo abandonado pertence ao expropriante, quer dizer, o município, o Estado, ou então a União, quem o expropriou, quem fez a indenização por desapropriação. Os donos têm que indenizar o Estado se ficarem ali, voltarem para serem eles, porque também não podem enriquecer às custas de outrem. Então, prestem atenção. Se abriu um novo leito e foi por desapropriação, se seca não quer dizer que volta para a pessoa sem que ele não indenize o Estado, senão ele vai enriquecer as custas do Estado. Agora, se foi por força da natureza e ele não teve indenização e lá não corre mais o leito do rio, volta para o proprietário sem que ele tenha que indenizar o Estado, pois ele não recebeu ontem para hoje. E isso, como a gente fala de imóvel, é uma questão próprio terreno, é uma questão ambulatorial. Se na época quem era dono, que foi desapropriado e recebeu pela desapropriação foi José, e José vendeu, aí o que ocorre quando José vende para João? João, quando o rio então secou, tem que indenizar o Estado, quem vai indenizar é João. Em razão de quê? Em razão de que naquele momento João que era o proprietário, e como é uma questão próprio terreno, uma questão ambulatorial, é quem está no momento no imóvel. Então às vezes um dia comprou-se sem essa informação, depois ele vai ter que indenizá-lo, porque acompanha o imóvel e não a pessoa. Então tem essa particularidade. E a forma de eu adquirir sobre construções e plantações. Isso está no artigo 1253 a 1259 do Código Civil. As construções e plantações são ascensões decorrentes da conduta humana. Perfeito? Então, o que acontece? A construção de uma ponte na fazenda do fulano, então, plantação de um canavial. Então, que parte do pressuposto nosso, quando você vê uma plantação de alguém, essa plantação, ela se parte do pressuposto que quem é dono da plantação é quem é dono do imóvel, do terreno. E às vezes não. Por quê? Porque pode ter, então, ali tido plantações de construção não feita pelo dono, pelo proprietário, mas até que prove o contrário, a gente tem essa informação, a gente tem essa ideia de que seja assim. Então, o que acontece? Então, quando tem as construções e plantações, presume-se for realizada pelo proprietário. Isso até está elencado no nosso artigo 79 do Código Civil, que fala sobre essas questões.
A gente não pode se confundir, quando a gente fala dessas plantações e construções, as questões de benfeitoria com ascensão. Se é ascensão não tenho nada e constrói tudo, só que no imóvel de outrem. Eu não tenho nada. Aí eu vou e ponho do zero, inicia-se e faz o todo. Isso chama ascensão. Agora, benfeitoria é quando eu já tenho o imóvel, eu vou melhorar. Isso é benfeitoria. Então, benfeitoria é bem acessório, artificial, construído pelo homem, melhoramento, conservar, modificar. Isso é benfeitoria. Enquanto a ascensão é um modo de aquisição da propriedade. A propriedade é adquirida, é levantada do zero, aí teve a ascensão. A título de ilustração, imagina, eu tenho um imóvel vazio ali, eu construo uma casa, zero. Aí eu tive uma ascensão. Agora eu tenho uma casa que já está lá e eu amplio essa casa. Ponho o segundo andar, abro mais uma sala, uma área de lazer. Isso é benfeitoria. É bem acessório e não é uma ascensão. Então tem essas situações em que não podemos confundir dentro dessa nossa aí, linha de pensamento. Tranquilo? Então, vamos só voltar aqui no nosso quadro e apagá-lo, para que você possa, apagamos aqui, você possa entender. Então, o primeiro ponto que está lá do nosso artigo 1253, isso aqui, olha, artigo 1253 e o 1254 do nosso Código Civil, quando fala aqui de plantações e construções, ele diz assim, olha, então vamos primeiro pegarmos esse exemplo. Então fala assim, o dono, aqui é o dono, ele planta, ele edifica em terreno próprio, em terreno próprio, ok? Próprio, sementes e materiais alheios. Tá? Então, assim, ó, imagine que o dono planta, edifica em terreno próprio sementes e materiais alheios. Então, assim, ó, o dono, ele vai plantar ou edificar no seu próprio terreno, porém, a semente ou o material é de terceiro. Tá? Aqui saiu errado. Terceiros. Então, o que ocorre? Então, assim, o dono, quem é o dono proprietário, ele pode edificar, tá? Então pode construir uma ponte, plantar um canavial no seu terreno. Porém, a semente que ele fez era de outro, ou então o material que construiu a ponte era de outro. Então, assim, ó, imagina um exemplo. Imagina que, ó, José, tá certo? Ele guarda cimento na fazenda. Utiliza o cimento e constrói. Então, José é um terceiro, constrói. Então, tem o cimento guardado do José, o João vai lá, que é o dono do terreno, e vai construir. Então, o João, ele então vai e constrói uma ponte com esse cimento que era do José. Então, guarda cimento na fazenda, utiliza o cimento e constrói. Tem que pagar esse cimento. O João vai ter que pagar esse cimento ao José, porque já está no imóvel dele, não tem como destruí-lo. Perfeito? Agora, se ele usou de má fé, sabendo expressamente que era de má fé, porque era de outrem, e ele utilizou, eu então tenho aí que pagar, usou-se de má fé. Despeito a boa fé subjetiva, que ele foi com boa fé subjetiva porque guardou e misturou com os deles, por exemplo, surge-se a responsabilidade civil. A má fé é a indenização de culpa. Então, todo jeito eu tenho que indenizar, porém, se foi de má fé, eu tenho aí, surge induz a culpa. Então, tem um valor a mais. Agora, se for de boa fé, eu tenho que somente indenizar, a responsabilidade civil de indenizar. Então, o proprietário, que era aqui o João, ele vai adquirir a propriedade dessa construção, vai ter a dona da ponte, o acessório acompanha o principal, porque eu só tenho a ponte porque eu tenho um imóvel. Então, quem vai adquirir aí, não tenho dúvida, tem que ser o João. Não tem como José querer adquirir. Porque o que ocorre aqui dentro dessa linha de pensamento, os artigos 1253 e 1254, é que o principal tem que acompanhar o acessório. Agindo de má fé, se o João agiu de má fé, deverá indenizar, mesmo de má fé, a propriedade
tem a propriedade, porque ele não vai perder a propriedade, porém tem que indenizá-los e tem uma indenização que pode gerar até questões de danos morais. Se então João estava de má fé, ele vai adquirir, vai ter que pagar, porém, uma indenização a José que possa gerar até em questões de danos morais, porque estava de má fé. Então, nessa situação, de qualquer maneira, o dono que edificou sementes de terceiros, materiais de terceiro, vai ter, porque o principal tem que acompanhar o acessório. Ou melhor, o acessório tem que acompanhar o principal. Porém, eu tenho que verificar a boa-fé e a má-fé, tá? Agora, o dono da semente, então imagine quem era o dono da semente, quem era o dono desse material é o José. Então, o dono da semente, ou então materiais, planta e edifica em terrenos alheios. Agora foi o contrário, tá vendo aqui, ó, o dono aqui, ó, o José, é ele que veio e fez em terrenos alheios. Então plantou no terreno de João, tá? Plantou no terreno de João. Compreenderam? Então agora eu estou ao inverso. O José, que é dono da semente, o dono da semente, ele fez o seguinte: ele foi e plantou em terreno de terceiros, tá? O José plantou no terreno de terceiros. Então o imóvel aqui, ó, era de terceiro. A diferença está aí, tá? Edifica em terras alheias. Então imagina, nesse caso, vamos à seguinte situação. Imagine um outro exemplo. Imagine que uma pessoa está ocupando a casa de outra. Então tá, a gente vai ter a mesma coisa. O José está ocupando a casa de Paulo, tá? De João, né? Fica melhor nosso exemplo. O José está ocupando a casa de João, que está viajando para um outro país, para Paris, para a França, pelo período de 2 anos. Aí quem aqui, o José que tem, ele vai e constrói uma piscina no imóvel desse João que está viajando, está em outro espaço aí por um tempo de 2 anos, 3, conforme for a situação. Constrói uma piscina, tá? O José não terá direito, pois agiu de má fé, sabendo que ele só estava cuidando desse imóvel, foi lá e construiu um terreno do João, que nem está sabendo, pois agiu de má fé. Sabia que a propriedade não era sua. Então, o que ocorre? Eu tenho aqui o material, aqui, ó, o José tem o material de má fé, porque João está ausente do país e lá vai ficar por um bom tempo, constrói uma piscina, constrói uma casa, e ele está de má fé. Má fé, porque sabe que o terreno não é seu. Sabendo que o imóvel não é seu, ele vai e constrói, a fim de ganhar uma indenização. Aí ele estava de má fé. Quando está de má fé, aí ele não tem indenização. Mesmo que a indenização, mesmo que a benfeitoria ou a construção aqui seja necessária, ele estava de má fé, ele fez uma ascensão de alguma bem, mas de má fé. Então ele não vai ter essa indenização. Então, aqui, ó, período que João estava viajando, e ao viajá-lo, ficaria lá 3 anos, sabendo disso, José foi e construiu uma piscina. Ele não será indenizado, porque ele agiu de má fé. Então, o que me interessa aí é saber se procedeu de boa fé ou de má fé. Perfeito? Agora, imagine essa mesma situação, onde que eu estava de boa fé. Então, José estaria de boa fé. De boa fé. Aí agora ele estaria de boa fé. Aí tem indenização. Construindo para conservação tem indenização. Mas daí que está de boa fé. Perfeito? Se de má fé, no caso de José, né, que determina que o João deixe o estado que se encontre. Porém, se a edificação for de valor maior do que a própria propriedade, então imagine que essa piscina aqui, ó, ou a construção que ele fez, vale muito mais do que o imóvel puro. Então, o que eu construí aqui, ó, mesmo estando de má fé, o que José construiu aqui, ó, tem maior valor do que o próprio imóvel vazio. Porém, se a edificação for de valor maior, que é da propriedade, e de boa fé, porque o que interessa é que sempre é a questão da boa fé,
tá? Você não pode esquecer essa questão chamada de boa-fé, sempre essa questão aqui de boa-fé, porque eu vou analisar a boa-fé. Aí adquire a propriedade que mas terá que indenizar o imóvel dele vazio. Então imagina a seguinte situação aqui, olha, a título de exemplo. Imagine que ó, eu tenho aqui um casalzinho, um exemplo aqui, ó, eu tenho um casal que mora em um imóvel. Então esse aqui é o José e essa aqui é a Maria, tá? Eles moram neste imóvel, tá? E este imóvel aqui é do casal. O casal, então, este casal aqui, eles casaram sob o regime de comunhão de bens. Aquele comunhão total de bens. Tá? Um certo dia, tendo esta particularidade aqui, o José deixa Maria e vai embora, tá? Mas não morto, não. Deixou porque cansou da Maria. O José falou, ó, Maria, eu cansei de você, eu estou indo embora. E isso aqui tem um registro, este imóvel, essa casa, esse imóvel, com esse lote aqui, tem um registro, eles têm a propriedade. Tá? Maria disse, ó, lamento, José, mas o que eu posso fazer? Eu, né? Gosto de você, mas já que você decide ir embora, não vou te proibir. A vida é livre e você faz o que quiser. Eles não divorciaram, eles não fizeram nada. José foi embora. Tá? José foi para uma cidade distante de Maria. Foi para uma outra cidade. Distante de Maria, bem distante, para não ter mais contato com Maria. Aqui então está José. José também já era um senhor velho. Maria, mais velha aqui, ficou desamparada, vendo que estava muito velha. Maria tem 3 irmãos, tá? Os 3 irmãos de Maria, vendo que ela estava muito velha e já precisando de um apoio, falou com ela, Maria, eu acho que nós vamos levar você para casa, para nossa casa, você não pode mais ficar aqui. Pegaram esses 3 irmãos aqui, levaram Maria para morar com ela numa cidade, outra cidade. Tá? Levaram para Belo Horizonte. Aí conta que era uma cidade pequena do norte, quaisquer, vamos chamá-los de X, e José estava lá numa cidade Y. Perfeito? Muito bem. Aí a casa aqui, essa casinha, ela ficou fechada. Aí apareceu um senhor e falou assim, gostaria de comprá-lo. Esses 3 irmãos aqui falaram assim, gostaria de comprar a casa de Maria? Aí esse senhor aqui, um outro senhor, falou, gostaria de comprar a casa de Maria. Falou, então vamos vender a casa de Maria. Só que a gente não sabe o destino de José. Nós não sabemos onde José se encontra, onde José está. José sumiu. Eu só tenho, nós 3 aqui, não temos a propriedade, não temos nada. Quem está vendendo para você vai ser Maria. Porquanto Maria, ela não tem aqui a questão de transferir a propriedade, pois ela não sabe onde está José, que era o marido dela. Desistiu. Maria veio a óbito. Maria faleceu. Ela veio a óbito porque estava muito doente. José não soube nem da morte de Maria, e aí sucessivamente, não sabendo nem da morte de Maria, os 3 irmãos falaram, gente, a casa que Maria deixou está lá vazia, está abandonada, nós precisamos de ter aqui alguma forma de vendê-lo. Mas por onde anda José? Não tenho nem ideia. Por onde anda José? Filho, José também deve estar muito velho, vamos procurar alguém que queira comprar? Aí procurou uma outra pessoa, e a pessoa falou assim, eu compro, desde que seja um preço aquisitivo, um preço legal. Compramos. Então, esses 3 aqui falaram assim, nós somos os herdeiros de Maria, porque Maria não tinha José, mas não sabemos para onde foi José. Maria não tem nenhum descendente, porque José e Maria não tiveram filhos, e os pais, avós e bisavós de Maria também já haviam falecido. Então, o primeiro na linha sucessória seria os irmãos de Maria, tá? Porque eles não sabiam o destino de José. Perfeito. O que ocorre? Tá bom, então realmente para mim José já até faleceu, a gente não sabe. Então esta pessoa aqui disse, eu animo comprar por um termo, né, que é um compromisso de compra e venda, para que depois esta pessoa, pudesse então usucapiar o imóvel, porque é inevitável que eu tinha que ter aí a presença de José para a transferência da propriedade. Termos de compra e venda. Os anos passaram, então assim, entre a morte de Maria
que foi vendido, mas o trâmite aqui desse período, nós temos aí em torno de uns 8 anos, tá? E essa pessoa aqui comprou a casa de Maria. Então, esta pessoa aqui que nós vamos dar o nome para ela é de Paulo. Então, Paulo comprou a casa de Maria e ficou aqui. Era um barracãozinho muito ruim, péssimo, de má qualidade, já totalmente destruído. O que Paulo fez? Ele foi e desmanchou totalmente o barracão, tá? Que era um barracão simples, um barracão, desmanchou-se totalmente. Ao desmanchar, ele construiu uma casa com valor, sim, 3, 4 vezes maior do que o lote, propriamente dito, onde tinha esse barracãozinho. Então, ele construiu aqui realmente uma casa de um valor 4 vezes mais do que o próprio lote. Ok. Nesses 8 anos, entre a morte da Maria, a compra que Paulo fez desses 3 irmãos, que não eram donos e nem eram sucessores de Maria, mas não estaria nessa linha, José veio a óbito. Tá? Então, assim, no momento em que Maria veio a óbito, não transferiram a propriedade para esses irmãos pelo princípio chamado de droit de cessile, e sim para quem? Para o marido José. Tá? Porque este princípio fala, da morte, todos irão receber. Então, quem iria receber seria só José, porque não passa para a linha colateral, somente a linha descendente ou ascendente. E, então, como ela não tinha descendente nem ascendente, o cônjuge sobrevivente tem a propriedade em todo, 100%. Então, 100% da propriedade era de José. Como José foi o segundo a morrer, então são os herdeiros de José que herdam 100% todo o patrimônio, que era aquele barracão que existia lá com o lote. O José só deixou 2 sobrinhos, porque o José tinha um único irmão que já era falecido antes dele, e deixou 2 sobrinhos. Esses 2 sobrinhos abriram então o inventário. Abriram o inventário, fizeram o inventário. Esses 2 sobrinhos passaram a ter o quê? A propriedade. Com a propriedade na mão, voltou até a cidade e disse para Paulo: Paulo, essa propriedade é nossa. Por quê? Contou toda essa história. Aí Paulo disse assim: eu entrei e comprei com boa fé. Tá? Boa fé. Então, se eu estou de boa fé, eu não posso perder esta minha posse, que eu vou transformar em propriedade pela uso campeão. E eu já tenho aqui 8 anos. Então, o que os sobrinhos fizeram vendo isso? Para interromper, que nós aprendemos nas aulas passadas, para interromper o lapso temporal de Paulo, eles então notificaram Paulo, fizeram uma notificação judicial. Então, notificaram Paulo, uma notificação judicial, para interromper o prazo de Paulo. Tá? Bom, nesse tempo que eles então fizeram a notificação, eles entraram com uma ação chamada de... Os sobrinhos aqui de José fizeram fizeram a notificação para interromper o prazo. E fizeram uma ação de reintegração de posse. Tá? Reintegração de posse. Quando Paulo recebeu a ação de reintegração de posse, porque os sobrinhos gostariam de reintegrar a posse que eles perderam, o juiz disse para os sobrinhos de José: olha, vocês não têm como terem a ação de reintegração de posse, porque como vocês vão reintegrar uma posse de que vocês nunca tiveram? Quem um dia teve a posse era o seu tio, o José, mas vocês não têm. Como a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, também então não vale a questão que interrompeu o prazo já o continuava. E nesse meio tempo já atingia-se 10 anos da aquisição da boa-fé. Aí então os 2 sobrinhos vieram com a ação correta, chamada de emissão na posse. Eu quero emitir na posse de que eu nunca tive. No momento dessa ação de emissão na posse, o prazo, então, seria, de fato, interrompido. Porquanto eu já tinha 10 anos. A defesa de Paulo foi que, juiz, eu comprei de boa fé. Então, esse é o primeiro ponto aqui, comprei de boa fé. Eu já tenho mais de 10 anos que eu estou nessa posse. Então, a minha defesa é chamada a exceção da uso campeão.
eu tenho o direito, pós terminar esta ação de emissão na posse, seja julgada ela improcedente, eu vou iniciar uma ação própria da uso capião como o indício de prova à sentença improcedente da emissão da posse dos proprietários, tá? Essa é a minha defesa. Além disso, se de tudo isso você não entender assim, magistrado, eu, que estava de boa fé e tenho a defesa como exceção da uso capião, que eu posso defender, né, com essa questão, aqui então eu tenho a seguinte circunstância. Eu hoje já construí, tá, um imóvel, uma ascensão, com valor 4 vezes maior do que o próprio lote que eles têm. Então, se de tudo eu perder, eu só tenho que indenizá-lo o lote, mas você não pode fazer com que eu saia da minha casa, pois ela tem um valor maior do que a própria propriedade. Então, porém, se a edificação de valor maior que a propriedade e de boa fé, foi o caso aqui, totalmente de Paulo, é maior e de boa fé, tá? Porque todos diziam que José já tinha falecido. Adquire a propriedade, adquiriu, tá? Que terá de indenizar o lote, mas não vai perder. Inverte-se aí a ascensão. Isso a gente chama de ascensão inversa. É a desapropriação de interesses aí, é a inversão. E tal, em toda circunstância, quando você tiver um caso dessa natureza, você fala, ó, se nós perdemos tudo, você tem que pagar o lote 2 vezes. Porém, perdeu o que você construiu, você não morar lá mais, não há possibilidade sobre isso. Aí será analisado aí o valor de um lote, e você paga o lote 2 vezes, mas não perderá, porque o próprio direito vai alicerçar-se sobre isso para a sua segurança. Então, viu? Então, como que é uma linha de raciocínio para a gente ver quando é que eu tenho essa particularidade ou não. Muito bem. Aí outra situação que possa nos ocorrer é a seguinte linha, é o artigo 1256, aqui ó, artigo 1256 do Código Civil, que se trata o seguinte, quando planta, tá? Quando planta, edifica com sementes e materiais, materiais de terceiros em terras alheias. Então veja bem, essa situação aqui, ó. Imagina o seguinte, você planta, edifica com sementes ou materiais de terceiro em terra alheia. Então fica pior ainda, que olha, você a planta, a edificação, a semente, o material é de terceiro e você ainda faz na terra de terceiros, tá? Então, assim, olha, imagina o seguinte, olha, Paulo, dono do imóvel, então imagina o Paulo, que é o dono do imóvel, deixa Manuel construir uma piscina com seus materiais no fundo de sua casa. Pensa Manuel que depois vai adquirir a propriedade. Houve má fé recíproca. Então, quando tem má fé recíproca, tá? Bilateral, ambos querem enriquecimento sem causa. Paulo fica com a piscina, mas tem que indenizar Manuel, tá? É uma situação assim natural aí da força dessas questões. E por último, os artigos 1258 e 1259, que fala construção de churrasqueira com cobertura que invade 5% dela, tá? Então você tem aqui você tem um vizinho, imagina aqui, ó. Você tem um lote, você tem um vizinho aqui, tá? Então tem que respeitar o vizinho. Então você invade, você faz aqui algumas, por exemplo, constrói uma churrasqueira que invade 5% desse terraço aqui. O que acontece? Construção de churrasqueira com cobertura que invade 5% da parte do vizinho. Se de boa fé, construtor não observa a invasão. O construtor, esse aqui que está construindo, não percebe que estava invadindo 5%, tão pequeno que é, né? Pode adquirir a parte invadida do outro, então esse aqui é o A, esse aqui é o B pode adquirir do A, com pagamento de 10 vezes as perdas e danos, tá? Então, se tem invasão de até 5% não perceptível de boa fé, esse B pode comprar de A, adquirir a parte invadida com pagamento de 10 vezes a perdas e danos que esse possa vir a tê-la. Isso eu estou chamando de boa fé, tá?
Agora, outra situação, se a boa-fé e a invasão exceder 1/20 dos 5%, perfeito? Adquira a parte invadida respondendo por perdas e danos que teve. E se tem de má-fé, se você está de má-fé, que é o que me interessa sempre no direito civil, será obrigado a demolir essa parte, né, pagando as perdas e danos e apurados, o que serão devidos em dobro. Perfeito? Assim, então, a gente vai encerrando aqui a parte que a gente adquire, a parte por originário, que a gente chama de formas originárias de ascensões, que é ilhas, aluvial, avulsão, avulsão, que é igual ao paixão, né? Alvo abandonado e plantações e construções. E isto chama-se originária. Eu não tenho que trazer aqui as consequências do imóvel, aquela questão própria terrena, ambulatorial. E lá do outro, quando eu adquiro as formas derivadas que eu recebo de compra e venda, quando eu de fato tenho aqui uma casa, eu adquiro essa casa por termos de compra e venda. Tá? Que primeiro eu faço compra e venda, é um contrato de compra e venda, que é onde ali eu tenho arras, que eu vou dar o sinal, não é isso? E aí depois eu tenho uma escritura pública, e da escritura pública eu levo a registro. Então toda uma questão derivada deste imóvel aqui se deve tributações de IPTU, se for em zona rural, do ITR, se for apartamento aí de condomínio, isso acompanha o imóvel, tá? Porque não acompanha a pessoa, acompanha o imóvel. Então, a compra e venda aí, eu tenho escritura e posteriormente o registro. É o registro de títulos lá da lei, né? Da lei própria de registro, que é 6.015 de 73. Eu posso, desse imóvel aqui, eu posso fazer troca, então eu tenho este apartamento aqui, essa casa, e aqui tem um apartamento, eu vou fazer a troca, então existe a troca, o excedente eu tenho que pagar o ITBI. O que não excede, eu não tenho aí o valor de ITBI. Neste caso aqui, quando eu vou fazer essa transação de compra e venda de escritura, também se paga o ITBI, aquele que adquiriu. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quem adquire tem que pagar o ITBI conforme a porcentagem de cada município. Tem municípios que são 2%, municípios são 3%, 4%, até 5%. Aqui, quando eu estou fazendo troca, é dessa forma também. Dação em pagamento é uma forma que eu pago a dívida. Então eu devo, Pedro, 100 mil reais e digo para Pedro, você quer a minha casa para pagamento? Ele, sim. Então ele recebe a minha casa como dação em pagamento pela minha dívida. Isso chama dação em pagamento. Devo a Pedro, então eu vou pagar com o meu próprio bem, dação em pagamento. Ou quando eu tenho doação, eu em vida quero doar. Então assim, se eu tiver para eu fazer a doação, é a seguinte linha de pensamento. Doação quando eu tenho aqui a doação, é porque eu não posso em vida doar 100% do meu patrimônio. Isso o Código Civil proíbe. Eu tenho que ter pelo menos para minha sobrevivência. Então, doação é que eu faço em vida desde que eu não tenha herdeiros necessários, que são os meus descendentes ou ascendentes, eu posso doar para terceiros sem reservar a legítima. Se eu tenho herdeiros necessários, eu tenho que reservar a legítima. Quer dizer, 50% de todo o meu patrimônio eu posso doar. Ora, eu não posso doar 100%, porque eu tenho que reservá-lo para eles. Dessa doação que eu tenho, gera um imposto chamado de ITCMD. Esse ITCMD é Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes ou outros disponíveis que eu tenho. Isso aqui quem arrecada é o Estado da Federação. Essa tributação, dependendo de cada Estado também, existe a porcentagem a ser calculada. Feita essa doação aqui, é uma forma de aquisição por doação. Alguém me doou um bem imóvel e eu ali passo a ser dono, com reserva ou sem reserva. Aí tem as particularidades, né? Pode ser com reserva ou sem reservas. Eu adquiri essa propriedade. E por fim, eu posso receber a propriedade que chama por sucessão hereditária, que é a forma que eu tenho quando o autor da herança vem a óbito, né? E ele vai ter que passar os seus bens para os seus herdeiros.
Aí eu sigo a herdeiros, a vocação hereditária. Primeiro recebe os meus descendentes e cônjuge. Se eu tiver, não chega nos meus ascendentes. Se eu não tiver descendente nem cônjuge, vão para os meus ascendentes. Não tendo os meus ascendentes, vão para a linha colateral. Meus irmãos, se eu não tiver irmão ou irmão pré-morto, chega aos meus sobrinhos, por representação. Se eu não tiver os meus irmãos, vão todos para os meus sobrinhos. Se eu não tiver sobrinhos, nenhum chegará aos meus sobrinhos netos. Se eu não tiver sobrinhos netos, vão chegar nos meus tios. Se não tiver tios, nenhum chegarão nos meus primos. Aqueles que você conhece como quarto grau, aqueles que você conhece como primeiro grau, que no mundo jurídico seria aí o quarto grau. Se eu não tiver nenhum primo, vai para o meu tio-avô. Não havendo nenhum desses meus herdeiros legítimos até o quarto grau, aí então meu patrimônio seguirá para o município. Será uma herança vacante, que ela fica ao vácuo durante um ano, depois da sentença torna-se jacente para fins de ser transferido para o município ou para a União, dependendo da localização desses imóveis. Perfeito? É assim a gente encerra essa aula. Deixo meu caloroso abraço e até o nosso próximo encontro.